Olá, bom dia, sejam muito bem-vindas às nossas manhãs com Deus. Hoje são dia 21 de agosto, sexta-feira, e nós vamos finalizar nossa campanha de oração. E não vamos parar. Vou finalizar hoje e depois eu vou escolher outro tema para a gente fazer outra campanha. Amém? E eu tenho testemunho, o Senhor já me deu minha bênção, o Senhor já me deu minha vitória, o Senhor já me deu. Fiz 2 pedidos para Deus, porque não podemos pedir demasiadamente, mas podemos pedir aquilo que nós necessitamos. E vamos pedindo um pedido de cada vez. E o Senhor já me atendeu um pedido. Agora é fazer a próxima em agradecimento e os outros objetivos nossos. Amém? E eu tenho certeza também que os irmãos já alcançou a vitória de vocês, que vocês já conseguiram alcançar a sua bênção. Amém? Vamos meditar na palavra, no tema hoje, que se encontra em 2 Crônicas, versículo 15, e hoje nós vamos refletir no versículo 22 do mesmo capítulo. Amém? Vamos refletir na palavra do Senhor, 2 Crônicas 15, vamos fazer a leitura da palavra. E disse: dá ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz ao Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Agora vamos para o mesmo capítulo 22, que se encontra da outra página da folha da palavra do Senhor. E tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. A palavra nos ensinou, nos fez entender no decorrer da campanha, aqui no 15, que as nossas pelejas, as nossas lutas, os nossos desafios não são nossos, mas são de Deus, que o Senhor assume o controle da situação quando nós confiamos e entregamos os nossos problemas na mão dele. Amém? Na mão dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, porque é a Trindade. Quando nós entregamos, quando nós colocamos na presença do Senhor, o Senhor nos luta por nós, luta e faz nós vencedores. Porque o Senhor, onde Ele entra, a tristeza tem que sair, tem que bater em retirada. A doença tem que sair, o mal tem que sair. Não resiste o poder, o nome do Senhor. Então, se você está passando por qualquer afronta ou dificuldade, entrega isso ao Senhor, confia no Senhor, busca o Senhor. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, o mais Ele fará. Amém, irmãos? E a palavra aqui, no versículo 22, voltando aqui nele para os irmãos acompanhar, eu quero repetir a leitura do 22. E tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Irmãos, o que aconteceu? O que acontece quando nós entregamos as nossas lutas, as nossas pelejas para o Senhor, quando nós confiamos no Senhor no momento da guerra, da afronta? Ele confunde o inimigo, ele confunde os inimigos, irmãos. Ele confunde
ele faz com que eles fiquem confundidos, se percam no caminho. Quando o inimigo se levanta, porque o inimigo é estrategista. Amém? Hoje, na manhã de hoje, na madrugada de hoje, na palavra, na reflexão do nosso grupo, fala que o Senhor, o inimigo fala sobre, nós estamos na outra campanha, eu com meu esposo e com um grupo de oração, sobre que o Senhor nos protege, no Salmo 91, que o Senhor protege aqueles que confiam nele, aqueles que entregam o caminho a ele. A campanha é bem parecida, né, irmãos? Ele foi falado lá sobre a armadilha que o inimigo prepara para nós e que o Senhor nos protege. E aí confirma a palavra, nesta palavra de hoje aqui, né, no finalzinho da campanha, no último dia da campanha. Primeiro o Senhor mandou um recado, Josafá estava temeroso, Josafá estava com medo de dar luta, Josafá estava com medo de ser vencido, de não dar conta de vencer essa guerra, porque nós, como seres humanos, muitas das vezes nós ficamos assim como Josafá, nós nos preocupamos, nós buscamos ajuda com as outras pessoas, nós buscamos às vezes até caminhos que não é viável, nós tentamos fazer do nosso jeito. Quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida, no decorrer da nossa caminhada com Cristo? Nós pedimos conselhos, nós nos comprometemos às vezes, porque a pessoa às vezes não entende o nosso lado. Nós vamos para redes sociais, às vezes até nos expondo na rede social, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Às vezes a gente se expõe, tentando fazer justiça, falando, reclamando, mas isso é um erro. Isso é um erro, por quê? Porque Deus que nos garante a vitória, meus irmãos, do meu grupo de oração, os meus seguidores, é Deus que nos garante a vitória. Amém? Então, irmãos, nesta palavra de hoje, nesta madrugada de hoje, no fechamento da nossa campanha, no último dia da nossa campanha, eu quero finalizar essa campanha nessa conclusão. Primeiro ele manda um recado para Josafá não se preocupar, porque a peleja não era dele, mas de Deus. E para finalizar, no 22 de 2 Crônicas, capítulo 20, no 22, ele nos ensinou, nesta manhã de hoje, ele nos ensina que ele confunde o inimigo. Então não se preocupe com o inimigo não, porque ele vai confundir ele e ele vai ficar desbaratinado, ele vai ficar confundido, ele vai se perder no caminho. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu deixo para a meditação dos irmãos. Essa é a palavra que eu deixo como conclusão, para você não se preocupar, porque primeiro, a peleja não é vossa, mas ela é de Deus. E segundo, se o inimigo ainda não desistiu de lutar contra você, se ele ainda não entendeu a dimensão do Senhor na sua vida, ele vai ser confundido, ele vai ser perturbado, porque a palavra fala que o Senhor é o Deus a quem a vingança pertence. Então não devemos desejar a vingança, não devemos desejar o mal para o nosso inimigo, mas devemos colocar na presença do Senhor, que o Senhor vai cuidar, o Senhor vai tirar ele do nosso caminho, o Senhor vai levar para outro canto, o Senhor vai tirar o foco dele, porque quando estamos no foco do inimigo, somos tentados a todo dia, toda hora, não aguentamos o peso da cruz, mas quando o Senhor entra na batalha por nós, quando o Senhor entra na guerra por nós, ele confunde o inimigo. Amém? E essa é a palavra do Senhor que eu deixo para a meditação dos irmãos nesta madrugada de hoje. Primeiro, não se preocupe, porque a peleja ela não é vossa, ela é de Deus. Deus está no comando. Ele que vai te entregar a sua vitória, não outra estratégia. Usa a estratégia de buscar e confiar, entregar para o Senhor. E segundo,
reflexão, tópico dessa palavra para finalizar. Ele confunde o inimigo e o inimigo vai ficar perturbado e não vai conseguir te atingir. Ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir te atingir. Amém? Eu agradeço a todos que acompanharam. Não vai ficar só nessa semana ainda, no início da outra, eu vou elaborar outro tema, preparar para a próxima campanha. Amém? Essa foi 7 dias de busca de oração, de poder, de agir de Deus nas nossas vidas, de oração, de consagração, de separação, de dieta espiritual, buscando o poder do Senhor e o agir do Senhor, e as outras não vai ser diferente, porque você quer a sua bênção, busque ela do Senhor, você quer o agir do Senhor, busca ela, recebe ela nas suas mãos, amém? E eu quero contar meu testemunho. Eu estou com 2 objetivos e eu só vou falar o outro quando eu receber ele nas minhas mãos. Porque a gente não pode ficar relatando o que a gente quer. A gente tem o nosso objetivo e faça. Porque a palavra fala que quando você anuncia, você já recebe o reconhecimento do ser humano. E eu não quero reconhecimento do ser humano, eu quero reconhecimento de Deus. Deus me amando, Deus me aprovando, Deus aprovando o meu propósito com Ele, para mim já basta, para mim já é mais do que o suficiente. Uma das bênçãos que eu queria pedir e projetei no Senhor, ela já está nas minhas mãos. Eu já me encontro trabalhando. Eu tive um problema. Eu estava em outro emprego, em outro local de trabalho, e o Senhor me mostrou, o Espírito Santo de Deus me mostrou em sonhos, numa madrugada, que eu ia trocar de uniforme, que eu ia trocar de... Eu tive um sonho meio... Eu fiquei confusa com ele. Eu sonhei de madrugada já. Geralmente, quando eu sonho de madrugada, é o Senhor me mostrando algo. Eu sonhei na madrugada que eu tinha chegado nesse local de trabalho, onde eu estava, onde eu trabalhava, e que eu cheguei lá e eu não me encontrei com o meu uniforme. Aí, no sonho, eu falava assim, mas como que eu vou trabalhar desse jeito? Eu não estou devidamente uniformizada. Aí eu acordei e falei para o meu esposo, meu bem, eu estou preocupada com medo de arrumar problema onde eu trabalho, porque eu não me vi de uniforme. Aí ele falou, não se preocupe, porque é crescimento para você. Não é nada ruim, não se preocupe. E aí, descansei, porque eu confio muito nele, porque ele também é homem de Deus. Ele também é um pastor, um profeta do Senhor. Peguei e descansei no Senhor. Falei, então é bênção para mim, vou só esperar. E eu já estava orando na campanha, pedindo, buscando. E quando passou uns dias, assim, poucos dias, meu esposo adoece. Meu esposo caiu na cama, deu um problema no pé, o diabetes atacou e ele adoeceu, que eu pensei que ele não ia aguentar, que ele ia partir para a glória. Eu vi esse homem, ele começou a passar mal e eu fiquei numa angústia, não consegui conciliar o tempo do trabalho com a casa aqui, com ele, com a doença, com os médicos, com o tratamento. E um dia eu levantei e falei, eu vou sair porque eu não dou conta de continuar e também fica prejudicando onde eu estava. Cheguei no meu patrão, falei, não dá para me continuar, eu quero que o senhor me desliga da empresa. E ele falou, eu vou desligar. Mas e assim que você melhorar, se você estiver interessada, a empresa está aí de portas abertas para você voltar. E beleza, aí eu saí. Automaticamente, quando eu saí, ele foi melhorando. O Senhor entrou também com a cura, ele foi melhorando, hoje ele está totalmente restaurado. E foi controlando todos o diabetes, sabe, eu fui medindo todo dia e ele foi melhorando, e eu olhei nele e falei, uai, você melhorou, mas eu já tinha mexido na papelada, eu já tinha ido atrás, né, da entrada, na saída da empresa e tal. Aí beleza, ele melhorou. Aí eu falei pro meu supervisor, olha, meu esposo melhorou.
e eu queria voltar, queria reatar para a empresa. Tem jeito, você pode fazer isso para mim? Ele falou, a gente está até precisando, só que eu tenho que falar com os meus superiores, né? Beleza. No outro dia seguinte, meu ex-patrão liga para mim, no meu celular. Olha, eu quero te fazer uma proposta. Eu fui lá. Olha para vocês verem o tanto que a gente às vezes tem que até vigiar para ver se realmente é de Deus. Eu corri nele, aceitei, ele me fez uma proposta de fiscal de caixa em uma das empresas dele. E eu fiquei alegre, feliz. Eu ia troca de uniforme, realmente Deus me deu essa bênção. Só que não aconteceu, não deu certo. Aconteceu tanto atrapalho que não deu certo. E eu fiquei decepcionada, chorei, falei, nossa, não era de Deus, eu confundi, o que será que aconteceu, o que será que eu fiz de errado? E depois, continuei orando, que é como a santa palavra do Senhor nos ensina, não esmorecer diante da luta, porque a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor. E continuei orando. Aí, de repente, eu fui comprar os remédios dele, que ele estava usando a medicação em uma farmácia. Cheguei lá, falei com um vaso lá do Senhor também. Falei, eu trouxe um currículo uma vez aqui, só que nunca me chamou. Ela falou para mim, traz outro. E assim eu fiz. Cheguei lá, peguei o WhatsApp dela, mandei, não deu. E esse eu descansei ainda mais no Senhor, porque a minha fé já estava mais reforçada pelas orações de manhã. Eu enviei, falei, Senhor, tá aí, o Senhor vai comandar. Se for para ser meu, não deu 3 dias. Eu fui chamada, passei na entrevista e estou lá. E eu tenho certeza que eu vou permanecer lá por um bom tempo. Ou às vezes até a aposentadoria. Amém? Esse é meu testemunho de hoje. Eu quero agradecer em primeiro lugar Jesus, porque foi Ele que me deu. E em segundo lugar, essa motivação que vocês me transmite para mim prosseguir em oração. Porque o Senhor tem falado, o Senhor tem confirmado, o Senhor tem agido. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para a meditação dos irmãos. Não esqueça o nosso compromisso, a nossa água ungida, a nossa manhã com Deus, as nossas manhãs com Deus. Quem quiser sugerir temas para minha oração, meu contato é 93110665. Quem quiser entrar no meu PV 62 ou DDD, pode enviar sugestões de temas, que eu estou aberta a sugestões de temas, e eu quero que vocês me enviem para mim fazer na necessidade também dos irmãos. Amém, irmãos? Tenham um excelente dia na presença do Senhor e até nosso próximo encontro, até nossa próxima reflexão, se o Senhor permitir.